Segure a sua Bíblia, por favor. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Ali havemos de encontrar a boa palavra de Deus para nós, nesta manhã de domingo. Queridas irmãs e queridos irmãos, vós que fostes convidados da parte de Deus para esta convocação de salvação e para a salvação, segure, pois, a sua Bíblia por ordem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deus está aqui. Sim, eu posso sentir. Deus está aqui. Posso ler, irmãos? Sim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Este meu texto, durante toda a história da igreja, foi sempre interpretado sobre três grandes perspectivas. Primeiro, alguns aproximam-se até agora deste texto numa perspectiva mitológica. Outros aproximam-se deste texto, no princípio criou Deus os céus e a terra, do ponto de vista alegórico. Outros, como nós, das igrejas reformadas, portanto, aproximamo-nos com devoção deste texto numa perspectiva histórica. Eu me explico. Perspectiva mitológica entende que toda a história do Gênesis não passa de um conto de fadas, não passa de um conjunto de fábulas onde até os animais falam. Aparece uma cobra conversando com uma mulher que discutiu com o marido, não sei, decidiu passear pelo jardim, não tinha nada para fazer e encontrou uma fruta, com tanta fruta que tinha no jardim, só quis comer aquela. Tá mania mesmo de algumas mulheres. Pronto, mas vamos perdoar a nossa mamãe Eva. Alguns entendem na perspectiva mitológica que isso não passa de um conto de fadas. Outros, portanto, são alegóricos. Não negam a perspectiva histórica, mas não se concentram nela, mas procuram encontrar o símbolo e os exemplos que estão presentes neste texto. Mas nós, como disse, enquanto igreja reformada, enquanto adeptos da teologia bíblica, nós nos aproximamos deste texto com o coração de que este é um facto histórico, que se deu no tempo, realizou-se no espaço e tem implicações de sinceridade e honestidade. Portanto, não é uma novela, não é um conto de fadas, mas é um facto histórico que os fósseis durante toda a história têm confirmado. Há indícios, há relatos que apontam para o facto de que a expressão no princípio criou Deus os céus e a terra é um facto histórico. É com base nesta historicidade, meus irmãos, que em breve tempo eu gostava de levar-vos a refletir sobre o tema uma declaração tridimensional. Aleluia, irmãos. Amém. Repita comigo, uma declaração tridimensional. Uma declaração tridimensional. Mais uma vez, uma declaração tridimensional. Uma declaração tridimensional. Saúde o seu irmão, diz-lhe muito bom dia. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Pergunta-lhe, você sabe o que é uma declaração tridimensional? Aleluia! Amém. Quando falamos de uma declaração tridimensional, entenda-se que é uma declaração que deve ser encarada sob três grandes ângulos. O meu texto é uma declaração tridimensional. Primeiro, nós vemos a declaração da eternidade no princípio, é uma dimensão. Depois, a outra dimensão é a declaração da causalidade, criou Deus. E finalmente, a terceira declaração tridimensional deste conjunto é aqui uma declaração de transcendência. Repara, no princípio, declaração de eternidade, criou Deus, declaração de causalidade, e os céus e a terra indica a declaração de transcendência. Dito de outra forma, se Deus criou os céus e a terra, Ele tem que ser superior e maior do que o céu e a terra. Porque o único que não pode criar algo que lhe ultrapasse é Deus. Você quando olha para um Boeing 737,
ou um Boeing 777, você imagina, quem fez esse avião? É um homem que pesa 70 quilos. É um homem que pesa 60 quilos. Mas ele fabrica um avião que pesa toneladas. O homem é ilusório. Gosta de fazer coisas que lhe são superiores. Gosta de fazer coisas que são altas demais para ele. Ele é jovem, é pobre, não tem visão de futuro, mas está a olhar uma mulher que sabe que vai lhe acabar todo o dinheiro na vida dele. O homem tem esta ilusão de querer coisas que lhe ultrapassam. Mas Deus é o único transcendente que cria, mas nada que ele cria pode ultrapassá-lo. Aleluia, irmãos. Amém. Começo então por defender a primeira declaração. Declaração de eternidade. No princípio. Na Bíblia hebraica, a palavra no princípio, ou a frase no princípio, é a expressão Bereshit, composto por duas palavras. A preposição be e o substantivo shit, que significa em um princípio. Bereshit, em um princípio. Esse é o hebraico. O grego, portanto, tem Genesos, que é a nossa palavra portuguesa para Gênesis, que significa origem, nascimento. O que o autor está defendendo quando começa a Bíblia no princípio? Bereshit, Gênesis. Ele está indicando e defendendo, primeiro, que há um tempo sem tempo em que apenas Deus existia. Aleluia. Amém. Há um tempo sem tempo que apenas Deus existia. Segundo, indica uma criação a partir de nenhuma matéria inexistente ou pré-existente. Terceiro, indica uma relação de voluntariedade e não uma relação de necessidade. Olha para mim e eu te explico. Você casou por voluntariedade ou por necessidade? Você quer casar por voluntariedade ou por necessidade? O homem faz tudo por necessidade. Deus fez o mundo por voluntariedade. Não houve nenhuma carência afetiva, não houve nenhuma carência psicológica, não houve nenhuma carência emocional, não houve nenhuma carência de manifestação de glória que forçasse Deus a criar o universo. Deus fez-lo voluntariamente, por sua própria volição. Ele criou o mundo não porque era necessário, mas porque Ele queria. Não havia nenhuma obrigação no ser de Deus. Não é que Deus estivesse isolado na eternidade, ou que Ele precisasse de vizinhos, ou talvez precisasse de uma Eva e de um Adão para o adorarem. Não! O mundo não é resultado de uma carência de Deus. O mundo é resultado da expressão de uma vontade sem pressão da parte de Deus. Que implicações isto tem? Olha, se Deus então criou as coisas sem necessidade, mas por vontade, significa dizer que quando você fica teimoso com o Evangelho, quem perde é você e Deus não tem nada a perder. Porque se Ele já criou o mundo sem necessidade, você acha que você se perdendo, alguma coisa move-se nele? As pessoas dizem, Jesus tem que me esperar só ainda vou acabar só de pecar, depois vou me arrepender. Ainda vou viver a minha vida, depois mais tarde vou me entregar ao Senhor. Eu tenho um recado para ti. É uma declaração de eternidade. No princípio, aquele que nunca teve necessidade de amigo, acha que hoje vai chorar porque você não está lhe adorar? Aquele que nunca teve necessidade de vizinho, acha que vai ficar triste porque você não veio ensaiar? Aquele que nunca teve necessidade de um compadre, acha que porque você não quer mais ensaiar, haverá feriado no céu? As pessoas pensam que a igreja é que precisa delas. As pessoas pensam que Cristo é que precisa delas. Está errado. No princípio, Bereshit, havia um tempo sem tempo que só Deus existia. Havia um tempo que o tempo também foi criado por Deus e, portanto, declaração de eternidade. Isaías capítulo 10, versículo 12 mostra isso. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. O seu furor estremece a terra. As nações não podem suportar a sua indignação.
Assim lhes direis, escutem, os deuses que não fizeram os céus e a terra, esses perecerão, aleluia. Amém. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Declaração de eternidade. A segunda declaração é a declaração de causalidade. Deixem que eu me explique. Vejam, o meu texto diz, criou, no princípio criou Deus. Aqui, essas duas expressões, o verbo criar e o substantivo Deus. Na Bíblia original hebraica, a construção é Elohim bara. Elohim bara, que significa Deus criou. Mas o verbo bara só se aplica a Deus, porque ninguém mais pode criar na mesma dimensão como Deus cria. O homem descobre, o homem inventa, o homem não cria. Albert Einstein não criou a relatividade, descobriu a força da relatividade. John Newton não criou as suas leis, descobriu as suas leis. Todos os outros cientistas, John Watson, todos que criaram lâmpadas, criaram a roda, criaram todas as coisas, eles não criaram, eles descobriram, encontraram disponível na natureza. Por quê? Porque só Deus pode ser bara, só Deus pode de facto criar. Mas então, pastor, o que é criar? Criar, como disse Charles Ford, é uma verdadeira evidência de que a existência pode surgir a partir do que não existe. Ou seja, Deus criou as coisas que vemos a partir das coisas que não vemos. O existente veio a partir do que não existia. O que é que isso é importante? É importante porque na história do mundo já muitos tentaram discutir este tema. Eu penso que os jovens que estudam biologia e as professoras também já ouviram falar de um grande inglês, Charles Darwin, que criou e defendeu a doutrina da evolução das espécies, que ensinava que a vida nasceu da morte, ou seja, o inerte deu a vida ao que tem vida. O que conhecemos hoje como vida veio daquilo que não era vida. Outros defendiam uma ideia de uma explosão aleatória que deu origem a todo mundo que nós conhecemos. Outros ainda ensinam que o acaso é que deu origem às coisas. Tudo aldrabice. A Bíblia termina este assunto com uma única frase: no princípio criou Deus. Que implicações isto tem? Se Deus criou, devo dizer que a criação original terminou. Deus não está mais criando. Deus está apenas agora sustentando a sua criação. Deus terminou a sua criação nos 6 dias e descansou no 7º dia. Do 7º dia até hoje, vivemos na era não mais da criação, mas na era em que Deus provê, sustenta a sua criação. Por isso que, meus irmãos, aqui é uma chamada de fé. Crer no Deus que cria e não crer no Deus que sustenta é pecado. Quando você crê que Deus criou o mundo, mas o teu problema, o teu sofrimento te faz crer que Deus te abandonou, você está a pecar. Porque você não pode recitar um Deus criador e negar um Deus sustentador. Quando você ora dizendo Deus que criou os céus e a terra, você tem que aceitar a possibilidade de Ele te sustentar. Deus não é como aquele pai que foge os filhos que Ele próprio faz. Mina, depois. Temos aqui muitas das nossas filhas do médio, nas nossas igrejas, nas nossas famílias. Veio um gafanhoto atrapalhado, contou-lhe a história do Romeu e Julieta, e no fim disse que você é a Julieta, eu sou o Romeu, só que ele bebeu o veneno sozinho. Olha, ele deu o veneno a ela, na hora dele beber, meteu no ouvido, fugiu, e hoje a Julieta vive sem o seu Romeu. Agora olha para as crianças que ficaram com 2 sentimentos, com saudade e com raiva. Saudade porque lhe amava mesmo, mas raiva porque devia ter tido mais juízo. Sim, saudade porque lhe amavas, mas juízo porque devias ter tido mais juízo. Então, meus irmãos, quando nós cremos no Deus que cria, mas duvidamos do Deus que sustenta, nós estamos pecando na mesma proporção.
Porque a nossa fé tem que ser completa. Você crê que Deus criou, você precisa crer que Ele sustenta. Porque a soberania de Deus estende-se de uma geração a outra geração, de uma eternidade a outra eternidade, não havendo vácuo, não havendo espaço vazio, onde a sua graça não se manifeste. Vocês acham que quando nós inventamos algum programa na igreja, ou oramos a Deus por vós, oramos na inocência? Nós oramos crendo e dizendo: Senhor, você que criou, o Senhor sustenta. Quando olhares para o teu filho, você que ficou viúva, você que está sem ninguém no mundo, recite esta oração: Senhor, o Senhor criou, o Senhor também vai sustentar. A criação, escuta aqui, a criação durou 6 dias. A sustentação já leva todo este tempo até hoje. As caçumunas estão sendo sustentadas. Os piolos estão sendo sustentados. As aves do céu estão sendo sustentados. Os mosquitos, através do sangue humano, estão sendo sustentados. Estão sendo sustentados. E por que eu vou duvidar que Deus poderá se manifestar como Deus providente? A providência de Deus. Pergunte para o seu irmão: você está a entender isso? Aleluia, irmãos. Amém. Primeira declaração, declaração de eternidade. Segunda declaração, declaração de causalidade. Deus é a causa não causada, a origem sem origem, a fonte sem fonte, aquele que é anterior a todas as coisas. Ninguém pode reclamar que ele chegou antes de Deus, nem mesmo a terra pode dizer que Deus já me encontrou. Todas as matérias vieram do imaterial. Todo conceito de bem vem do sumo bem. Não há espaço, não há limite que Deus não ultrapasse. Por isso, olha para mim e escuta o que eu vou te dizer. O feiticeiro e Deus, quem chegou primeiro? Não. O feiticeiro e Deus, quem chegou primeiro? Não, a invejosa e Deus, quem chegou primeiro? A manhosa e Deus, quem chegou primeiro? Aquela tia da família que você não lhe fez nada, mas na boca dele só sai a maldição. Quem chegou primeiro? Ai. Os que odeiam a Emaús e Deus, quem chegou primeiro? Os que pensam que nós estamos assanhados e Deus, quem chegou primeiro? Os que andam levar os nossos nomes num sítio que nós não sabemos, mas quem é que chegou primeiro? Então você peca quando tem medo de quem chegou depois de Deus. O teu pecado é do medo. Seu pastor, esse cargo que vocês querem me dar, seu pastor, é de diácono. Seu pastor, isso é desmaio. Cala-te! Quem chegou primeiro? Quem tem medo de quê? Declaração de causalidade. O livro de Gênesis deve ser lido no contexto da idolatria, daquela fase, daquela zona onde o povo de Deus vivia. O povo de Deus vivia no meio de muitos povos politeístas que tinham muitos deuses. Então Moisés, inspirado por Deus, escreve o Gênesis para resolver um problema, porque todos os povos tinham uma história de que, olha, o mundo veio da água, o mundo veio do sarampo, o mundo veio. Então Moisés diz que, calem-se, escutem, atenção. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando você for ao quimpandeiro, você que ainda ir lá, ao entrar, bate a porta, quem é? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando você entrar no teu gabinete amanhã, faz para o seu gabinete, abre a porta. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vai vender amanhã? Eu sei que você vai vender amanhã banana, vai vender manga, vai vender no mutundo, vai vender aqui na estrada. Antes de pousar a sua bacia, olha para a bacia e diz: bacia, fica quieta, porque no princípio
Criou Deus o céu e a terra. Fica quieta. Fica quieta. Deus é maravilhoso. A terceira declaração é a declaração de transcendência. Criou Deus os céus e a terra. O que isto indica? Primeiro, indica a totalidade de governo. Ou seja, se você não consegue governar, não pode criar o que você não consegue governar. Se Deus criou o céu e a terra, é porque Ele tem a capacidade de governar o céu e a terra. Não é como o homem, como eu disse. O homem inventa o carro, mas não consegue governar o carro na totalidade. Uma vez em Dalunga, eu estava a Bibala, o pai catequista, para trabalhar. Com a carrinha que eu andava com ele e depois me receberam, né? Eu a descer a Bibala, estava a cantar hino do Inário. É a música lá. Quando cheguei naquelas descidas de 10%, o homem cria, mas não controla. Criou o carro, eu a descer. Quando cheguei ao meio da descida mais acentuada, comecei a travar. Ouvi um barulho que fez... Vai dar conta. O homem cria, mas não controla. Deus cria e controla. Nós a descer, agora comecei a travar o carro. Quanto mais eu travava, parece que aumentava a velocidade. Porque a mente fica em conexão com o veículo. Ou seja, quando você pisa no travão, você espera que o seu corpo também se movimente com o movimento do travão. Agora, pisei o carro. Primeiro chamei a mãe Maria. A mãe Maria não me escutou. Chamei a mãe Violeta, que está em Luanda, também não me escutou. Quando disse mesmo assim, mesmo com toda a sinceridade, oh Deus, vou morrer por quê? Eu que estou aí procurar só o pão dos meus filhos. Só escutei e o carro começou a parar um pouquinho. O travão bateu até lá no tapete. Não sei se ficou com falta de ar ou com não sei o quê. O homem cria, mas não controla. Deus criou o céu e a terra porque Ele controla. Porque Ele governa. Então vai para a lavra porque é um Deus que controla aquela terra. Faz investimentos porque é um Deus que controla aquela terra. Educa os seus filhos sem medo, porque é um Deus que criou o céu e Ele controla. Você está a dormir. O teu filho, Deus está controlando. Aí não vai, você passa. Você... Aqui. A mãe é o pequena. O pai já. Mas Deus está fazendo o quê? Porque Ele cria e controla. Declaração de transcendência. Ele controla tudo que governa. E governa tudo que controla, porque consegue controlar tudo que criou. Não há ilusão em Deus. Não há ilusão em Deus. Não há ilusões no ser de Deus. Há aqui expressão de soberania. Há aqui expressão de um cuidado absoluto. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 20: pois os seus atributos, o seu eterno poder, como a sua divina majestade, claramente se percebem nas coisas que foram criadas. A natureza é um texto. É um texto que nos fala de um Deus cheio de poder. A natureza é um parágrafo. É um parágrafo que começou a ser escrito na eternidade e o seu fim vai para outra eternidade. A natureza, a chuva, as montanhas, o ar que respiramos, o ser humano, são partes integrantes de um texto maior, que é a essência de Deus. O nosso pecado é este. Nós conhecemos a Deus, mas duvidamos do seu poder. Nós conhecemos quem Ele é, mas esquecemos o que Ele é capaz de fazer. Nós choramos não porque Deus não é, mas nós choramos porque Deus não deu. Mas Deus nunca pode dar sem antes ser. A natureza foi dada porque Deus primeiro é. Se Ele não fosse, não teria criado. Ele só criou porque é. A natureza é fruto daquilo que Deus é. A natureza é perfeita porque Deus é perfeito. A natureza é boa porque Deus é bom. A natureza é santa porque Deus é santo. Você é especial porque Deus o criou. Mas toda vez que você duvida do que Deus é capaz de fazer, a tua pobreza se antecipa. O teu sofrimento não faz sentido.
Há pessoas que quando choram pensam que têm razão. Há momentos que quando você está chorando, você não tem razão. Fica assim, mas... Ele viu o que me fez. Você não tem razão. Endireita essa boca, minha senhora. Não, mas ele tem filho fora. Ele foi... Ainda vamos sentar bem contigo. Aí você está chorando, só você não tem razão. Você é preguiçosa. Na boca cheira alho. No sovaco cheira chulé. No cabelo sai lêndia. Nos dentes saem coisas amarelas. A chorar, a culpa é de quem? Ei, vais engolir a língua. Vai engolir a língua até te chorar. Vai se engasgar com a sua própria saliva. Homens também choronos, chorar à toa. Seu pastor, a mulher que tem. Você que é culpado, está chorando à toa. Você não leu na Bíblia como se deve escolher mulher. Você não leu na Bíblia. A Bíblia não te mostrou como você deve escolher a mulher. Mulher virtuosa, quem achará? E te falaram que mulher virtuosa é na cara? Te falaram que mulher virtuosa é na cor? Ah, não, pastor, como ela é um pouco fula. Fula é olho fula. Eu só conheço olho fula. Agora tudo o resto, somos todos iguais. Ela é um pouco fula. Qual fula? Fula é óleo de fritar batata doce, batata frita. Fula. Deus está aqui. Sim, eu posso sentir-o. Deus está aqui. Eu vou terminar com as implicações deste texto. Primeiro disse-vos que nesse texto há uma declaração de eternidade, no princípio. Depois há uma declaração de causalidade. Afirma-se que Deus é a causa última e princípio primeiro de todas as coisas. Criou Deus. Depois defende-se a doutrina da transcendência. Criou Deus os céus e a terra. Que implicações isto tem para a nossa vida particular e pessoal? A primeira implicação é a implicação da intencionalidade. Deus criou o mundo intencionalmente. Ele sentou. Os três elementos da Trindade concordaram. Vamos criar os céus e a terra. E vamos colocar aí o homem. Intencionalidade. Aqui nós aprendemos com o nosso Deus que nos criou, a sua imagem e semelhança, que na vida, nesta vida que Ele nos deu, você não vai conseguir conquistar nada se você não fizer com intenções. Você quer crescer financeiramente? Tem que ser intencionalmente. Você quer ser uma pessoa que controla o seu nervo? Tem que ser intencionalmente. Não é, pastor, de repente eu comecei a ficar nervosa. Controlo intencional. Pastor, ele se começa já a falar da minha mãe, eu assim perco a cabeça. Não perca a cabeça. Intencionalidade é o que aprendemos com a criação. Seja intencional. Respira. Mano, ainda essa hora não quero discutir mais. Mano, ainda espera. Mano, essa hora não quero discutir mais. Mana, essa hora mesmo, essa hora 6 horas da manhã, não quero discutir mais. Intencionalidade. Jovem, sem intencionalidade você vai continuar medíocre. No quadro de honra não se vai por acaso, nem porque calhou. No quadro de honra da faculdade não se vai porque o teu pai é dono da faculdade. Você vai para o quadro de honra por intenção. Você senta, programa, cria um plano de estudo e você vai intencionalmente para lá. Se você quer ir ao Ambo e diz assim, mamãe, quer ir ao Ambo? Sim, quero ir ao Ambo. Mas agora pega a tua mala, toma banho, entra no seu quarto, fecha a porta e dorme e diz, quero ir ao Ambo. Isso é loucura. Você tem que ser intencional. Quer ir ao Ambo? Ok. Toma banho, pega a pasta, compra o bilhete, entra na Macon e vai para o Ambo. Intencionalidade. É o que nós vemos na criação. Muitos de nós estamos a ficar pobres espiritualmente, pobres financeiramente, pobres socialmente. Pobreza social é quando você não tem link, não tem amigo, ninguém te avisa de nada de bom. Você só te avisam quando é óbito, quando é uma coisa boa, ninguém te comunica. Você está a ficar pobre socialmente. Porque você não tem intencionalidade.
Está a passar as colegas no pátio da escola, não dá só um bom dia. Está a passar as outras, está a ir embora. Oh, pobre, essa colega que você está a maltratar, o tio dela é gerente na Matapalo. Amanhã, quando precisarem de funcionário, vai te esquivar porque você não cumprimenta. Intencionalidade. Chega à escola, saúda todos. Bom dia, minhas colegas. Eu conforme vos amo. Eu vos amo, amor. Assim que estou a vos ver, assim eu já estou a rir. Intencionalidade. Se não fosse a intencionalidade, esta lista que o pai Paulino leu não teria chegado aqui na Irmãos. Não teria. Mas eu aprendi este princípio de intencionalidade. Até o doutor Liberty Chiaca, deputado da Assembleia Nacional, disse: olha, pastor Doido, não muito depois destes dias, o meu nome entra na lista. Intencionalidade. O segundo princípio é expressividade de natureza. Deus, ao criar a natureza, expressou a sua natureza na natureza. Você consegue imaginar o poder de Deus ao ver o tamanho das ondas do mar? Você consegue entender a fúria de Deus ao ver um terremoto? Você consegue imaginar a justiça de Deus ao ver um acidente de jovens bêbados que capotaram e todos morreram? Expressão de natureza. Então, se você quer ter uma ideia de como é que vai ser o castigo eterno, veja como é um terremoto. Veja como está a ser um incêndio lá na Califórnia. Veja a carnificina que acontece quando há um maremoto. Imagine, parta daí para ter consciência da dureza da justiça de Deus. Porque a natureza expressa a natureza de Deus. E finalmente, Deus criou tudo com propósito. Não há nada que Ele fez acidentalmente. Tudo persegue o seu propósito divino. E Deus, em sua graça, olha para a criação e deleita-se na criação. Há uma frase na Bíblia muito repetitiva e diz assim: e viu Deus que tudo quanto fez era bom. Eu não sei cozinhar, mas um dia que tentei, aquilo foi um desastre. Cozinhei lá na África do Sul. Também não sei como é que eu sobrevivi lá com aquelas minhas comidas. Cozinhei, meti o prato na mesa. A jovem da dona da casa onde eu vivia passou ao meu lado e disse: seu Francisco, isso aqui? Eu disse: oh, senhora, isto é arroz com legumes e frango salteado ou coisa parecida. Ela disse a graça que está aqui é que você vai comer sozinho isto, ninguém vai te ajudar. Por quê? Porque eu expressei a minha natureza de cozinhadas, criei o meu prato, mas na hora de degustar e ter prazer, eu não encontrei prazer. Deus te criou, escuta bem, olha para mim. Deus te criou como uma comida bem feita, como um prato bem preparado. E agora Ele quer te mostrar ao mundo, dizer: tudo que eu criei é bom. Incluindo esta pessoa que está à tua frente. Agora eu te pergunto, quando Deus olha para ti, diz que tudo que criei era bom ou diz que tudo que criei é assanhado? Pergunta para o seu vizinho.